Bem-vindo ao The Daily Code. Esse é um canal para programadores interessados em Functional Programming e sistemas distribuídos. Hoje nós vamos usar Scala para implementar Pinot Numbers. Pinot Numbers representam números inteiros não negativos. A inspiração veio do livro The Little Typer, que é um excelente livro para quem está interessado em Dependent Types. Bem, em Scala nós podemos começar definindo a interface net para representar os números naturais inteiros não negativos. Em Scala, a keyword ou palavra-chave trait define uma interface e a keyword sealed garante que todas as implementações de net existem apenas no mesmo arquivo, ou seja, na mesma compilation unit em que a interface net foi definida. Para representar nossos números, precisamos de duas implementações de net. Uma implementação representa o valor 0 e a segunda implementação representa o número sucessor. Então, em Scala, nós podemos definir as duas implementações da seguinte forma. Case object 0 extends net e case class add1 as net extends net. Em Scala, a keyword object define um singleton que nós aqui utilizamos para representar o número 0 e o número definido pela classe add1, que é o número sucessor, que define um valor do tipo net de forma recursiva. A implementação que a gente segue aqui está seguindo o livro The Little Typer, mas é comum também utilizar a letra Z para representar o 0 e a letra S para representar o número sucessor. Então, como nós podemos utilizar a interface net? Nós podemos rodar alguns exemplos. Começando pelo número 0, nós podemos definir 0 utilizando o singleton 0. E para representar o número 1, a gente pode usar o sucessor de 0, utilizando a classe add1. O número 2 segue a mesma ideia. E nós podemos usar o sucessor do número 1. Da mesma forma, o número 3 é o sucessor do número 2. E assim por diante. Uma vez que net representa números naturais, nós podemos escrever uma função que converta esses valores do tipo net em valores do tipo long. Vamos criar um object do tipo net. E nesse object, nós podemos definir a nossa função toLong. Aqui nós vamos chamar ela de toLongRec, porque nós vamos definir essa função de forma recursiva. Bem, essa função vai receber um valor do tipo net e retornar um valor do tipo long. Nós podemos fazer um pattern matching em n. E nós sabemos que os únicos valores possíveis de net são 0
E nesse caso nós retornamos o valor 0 do tipo long. E o segundo valor possível de net é add1. E nós sabemos que o valor que add1 carrega é 1 a menos do que o valor do que add1 representa. Então, nesse caso, nós podemos adicionar 1 do valor do tipo long, e de forma recursiva nós podemos chamar toLongRec novamente, e dessa vez com o valor n-1. Bem, nós podemos agora escrever alguns testes para exercitar a nossa função. Primeiro nós vamos importar a função toLongRec no objeto net. E agora nós podemos escrever alguns testes. Então, 0 representado em net deve ser igual a 0 do tipo long. O mesmo deve ser verdadeiro para os próximos números. O número 1, o número 2 e o número 3. Vamos rodar nossos testes. Ok, e nossos testes passaram. Vamos voltar à nossa implementação. E aqui o nosso exemplo é diferente do livro The Little Typer, mas o nosso exemplo expõe os mesmos conceitos. No livro, essas ideias são apresentadas utilizando uma linguagem chamada Py, que é uma linguagem desenvolvida em Racket. E em Py não é possível implementar toLongRec dessa forma. Py requer que todas as funções sejam total functions. E dessa forma, nossa implementação geraria um erro durante a compilação, uma vez que o compilador não consegue provar que na nossa implementação existe um valor long para todos os possíveis valores net que a gente possa passar para a nossa função. E para sair dessa sinuca de bico, Py oferece algumas funções primitivas. Uma dessas funções se chama RecNet, e nós podemos implementar essa mesma função em escala. Net recebe um valor genérico do tipo t. O primeiro argumento é um valor n do tipo net. O segundo argumento nós chamamos de base, e é o valor do tipo t. O terceiro argumento é uma função que nós chamamos de step. E essa função recebe dois valores, um valor do tipo net e um valor do tipo t, retornando um valor do tipo t. Da mesma forma, RecNet retorna um valor do tipo t. E na implementação nós podemos começar fazendo um pattern matching com o valor n. E nós sabemos que existem duas possibilidades de implementação do valor net. O primeiro é o valor 0. E aqui nós retornamos a base.
E a segunda opção é a classe add1, que carrega um valor net representando a 1 menos, e a gente chama de n-1. E nesse caso nós executamos a função step. O primeiro argumento é o n-1. E de forma recursiva nós chamamos recNet. Passando o n-1 a base e o step. Bem, uma vez que nós temos recNet, que é provida pela linguagem Py, e aqui nós estamos implementando em Scala, nós podemos implementar outras funções que são baseadas em recNet. Uma delas é a função iternet, que é apresentada anteriormente no livro. Similarmente, iternet recebe um valor genérico do tipo t. O primeiro argumento é um valor do tipo net. Novamente, o segundo argumento é um valor base do tipo t. E o terceiro argumento é uma função step. Dessa vez, a função step recebe um valor do tipo t e retorna um valor do tipo t. Iternet, da mesma forma, retorna t. As funções são bem similares, recNet e iternet, e a implementação segue sem muitas surpresas. Nós podemos implementar iternet em termos de recNet. Nós passamos n, a base. E a diferença aqui é que step recebe apenas um argumento do tipo t. Então, nós podemos chamar recNet ignorando o valor net. E nós utilizamos o valor t. Nesse caso, o step que nós recebemos recebe apenas o valor t. Bem, assumindo agora que nós temos recNet e iternet, nós podemos implementar toLong de forma não recursiva. Então, novamente, toLong recebe um valor do tipo net e retorna um valor do tipo long. Nesse caso, nós vamos utilizar iternet e nós passamos o valor n. E o nosso caso base é quando n é um valor do tipo 0. Então, nesse caso, nós queremos retornar apenas o valor 0 do tipo long. Já a nossa função step, ela recebe um valor do tipo t, que no nosso caso é um valor do tipo long. E nós queremos, se nós não recebemos 0, ou seja, um valor maior do que 0, nós vamos adicionar 1 a esse número. Ok. Nós podemos agora reproduzir nossos testes utilizando toLong. E eles devem ter o mesmo resultado de toLongRec. Então nós podemos escrever toLong 0.
Ok, vamos rodar nossos testes. Ok, os testes passaram. Por hoje é isso. A ideia do canal é ter vídeos curtos, mas que sejam informativos. E no próximo vídeo vamos utilizar a classe Net para fazer algumas operações mais interessantes e explorar a ideia de Dependent Types. Na descrição do vídeo vai ter o link para o código que nós desenvolvemos aqui. Até a próxima!